Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Senhor, eu te peço nesse momento em que nós entremos juntos na Divina Vontade, no recinto da Divina Vontade. Por isso, com a ajuda da intercessão de Maria Santíssima, nós pedimos: minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gole hoje, agora, da vontade divina, por sua misericórdia e bondade. Fazei-me que eu possa entrar no recinto da Divina Vontade contigo, Mãe. Eu te dou a minha vontade em tuas mãos. Mãe Santíssima, faça com que todas as minhas ações me abençoe, para que elas todas sejam feitas diante de vossos olhos maternais, para que eu possa fazer conforme o seu agrado e ao grado principalmente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ler um trecho enorme do dia 29 de janeiro de 1919, do volume 12, que nós estamos traduzindo nesse momento. Deus completará a terceira renovação da humanidade, manifestando o que sua divindade fez na humanidade de Jesus. Esses atos, não feitos e feitos somente por mim, estão todos suspensos em minha vontade e espero as criaturas que vierem viver na minha vontade, desejar e repetir nela o que eu fiz. E a vocação de Luísa. Eu estava adorando as feridas do bem-aventurado Jesus e finalmente recitei o credo com a intenção de entrar na imensidão da vontade divina, onde todos os atos das criaturas passadas, presentes e futuras, e os mesmos que a criatura deve fazer e que por negligência e maldade não faz, eu disse: meu Jesus, meu amor, entro na sua vontade e com isso creio que vou refazer e reparar todos os atos de fé que as criaturas não fizeram, todas as descrenças, adoração indevida a Deus como Criador. Devida a Deus como Criador. Enquanto dizia isso e outras coisas, senti minha inteligência perdida na vontade divina e uma luz que investiu meu intelecto, na qual vi meu doce Jesus por dentro, e essa luz que dizia: mas quem pode dizer tudo isso? Direi confusamente, então sinto tanta repugnância que, se a obediência não fosse tão severa para comigo, mas perdoadora, não me obrigaria a certos sacrifícios, mas você, minha vida, me dá forças e não deixa os pobres ignorantes para si mesma. Agora, parecia que ele estava me dizendo: minha amada filha, quero que você saiba a ordem da minha providência. A cada 2000 anos renovo o mundo. No primeiro eu renovei com o dilúvio. Nos 2000 seguintes eu renovei com a minha encarnação, minha vinda à terra, na qual manifestei a minha humanidade a todas as criaturas, da qual, como em tantas rachaduras, brilhou também a minha divindade. E os bons e os mesmos santos dos segundos 2000 anos viveram os frutos desta minha humanidade, e em um lampejo eles desfrutaram da minha divindade. Agora estamos em cerca de 2002 anos e haverá uma terceira renovação. Então aqui está a confusão geral. Nada mais é que a preparação para a terceira renovação. E se na segunda renovação eu manifestei o que minha humanidade fez e sofreu, e muito pouco que a minha divindade operou, agora nesta terceira renovação, depois que a terra será purgada e amplamente destruída a geração atual, eu serei ainda mais amplo com as criaturas e eu realizarei a renovação, manifestando o que minha divindade fez em minha humanidade. Como minha vontade divina agiu com minha vontade humana, como tudo permaneceu acorrentado em mim, como eu fiz tudo e fiz de novo, e também um pensamento de cada criatura foi refeito por mim e selado com minha vontade divina. Meu amor quer desabafar e quer tornar conhecidos os excessos da minha divindade, que ela operou na minha humanidade para o benefício de todas as criaturas. Os excessos que superam em muito os excessos que minha humanidade operou externamente. É também por isso que muitas vezes falo com você sobre viver em minha vontade, que não manifestei a ninguém até agora. No máximo, eles conheceram a sombra da minha vontade, a graça, a doçura que ela contém, mas penetrar por dentro, abraçar a imensidão, multiplicar-se comigo e penetrar em todos os lugares, mesmo estando na terra, no céu e nos corações, estabelecendo caminhos humanos e agindo com caminhos divinos, isso ainda não é conhecido. Tanto que a muitos aparecerão estranho, e quem não mantiver a mente aberta à luz da verdade não entenderá nada. Mas gradualmente farei meu caminho, manifestando agora uma verdade, agora outra, vivendo em minha vontade, que acabará essa pessoa entendendo.
Agora, o primeiro elo que uniu a verdadeira vida em minha vontade foi minha humanidade. Minha humanidade, identificada com a minha divindade, nadou na vontade eterna e foi traçar todos os atos das criaturas, para torná-las suas e dar ao Pai, por parte das criaturas, uma glória divina e trazer a todos os atos delas o valor, o amor, o beijo da vontade eterna. Nesse ambiente da vontade eterna, vi todos os atos das criaturas possíveis de serem realizados e os não realizados, os mesmos atos mal feitos, e fiz o desfeito e o mal novamente. Agora, esses atos não realizados e realizados somente por mim estão todos suspensos em minha vontade e espero pelas criaturas que vivam na minha vontade e repetem na minha vontade o que eu fiz. Por isso, escolhi você como segundo elo de conexão com minha humanidade, tornando-me um com o meu anel. Vivendo em minha vontade, repetindo você os meus próprios atos. Caso contrário, deste lado, meu amor permaneceria sem ventilação, sem glória por parte das criaturas, daquilo que minha divindade operava em minha humanidade, e sem o propósito perfeito da criação, que deve ser encerrado e aperfeiçoado em minha vontade. Seria como se eu tivesse derramado todo o meu sangue sofrido tanto e ninguém soubesse. Quem me amaria? Que coração seria abalado por isso? Ninguém, e portanto ninguém teria dado meus frutos, a glória da redenção. E eu, interrompendo a palavra de Jesus, disse: meu amor, se há muito de bom nesse viver na vontade divina, por que você não o manifestou antes? E ele: minha filha, eu tive que primeiro dar a conhecer o que minha humanidade fez e sofreu lá fora, a fim de poder dispor as almas para elas saber o que a minha divindade fez de dentro. A criatura é incapaz de compreender o meu trabalho junto, portanto, gradualmente me manifesto. Então, a partir do seu anel de conjunção comigo, os outros anéis das criaturas se unirão, e terei uma multidão de almas que, vivendo em minha vontade, refazerão todos os atos das criaturas, e terei a glória de tantos atos suspensos feitos somente por mim, mesmo por criaturas e estas e todas as classes, virgens, sacerdotes, seculares, de acordo com o seu ofício. Não trabalharão mais humanamente, mas penetrando na minha vontade, seus atos se multiplicarão para todos de uma maneira totalmente divina, e terei glória divina por parte das criaturas de tantos sacramentos recebidos e administrados de maneira humana, outros profanados, outros confusos de interesse, e de tantas boas obras nas quais permaneço mais desonrado do que honrado. Suspiro muito desta vez, e você reza e suspira junto comigo, e não move seu vínculo com o meu, começando pelo primeiro. Então, gente, é muito grande tudo isso que nós acabamos de ouvir, é muito precioso, é o que a gente já tem conversado, né, sobre essa renovação que vai acontecer, esse pedido de Jesus para que nós nos unamos a Luísa para vivermos nesse momento no reino da divina vontade, no recinto da divina vontade, para podermos fazer essa vontade do Senhor acontecer, desses atos suspensos que ele realizou na sua humanidade e junto com a divindade, que nós precisamos repetir esses atos hoje na nossa humanidade, para que esses atos tenham o efeito necessário para a salvação de todas as almas e conversão de todas as almas, né, passado, presente e futuro, glorificação de muitas que viveram sem a vontade divina, que irão ser também santificadas por esses atos que nós realizarmos em união com a Luísa. Então, aqui está dizendo: eu estava adorando as feridas do meu bem-aventurado Jesus e finalmente recitei o credo. Então é interessante a gente recitar o credo, né, com essa intenção igual ela de entrar na imensidão da vontade divina. Então vamos fazer isso, vamos sempre estar lembrando de rezar o credo logo cedo de manhã, fazendo esse momento de entrar dentro da vontade divina, rezar o Pai Nosso, rezar as consagrações, né, as orações do dia, que nós, né, consagramos diariamente a nossa vontade à Maria Santíssima, né, fazendo isso com a Luísa, todos os dias unidos a ela, chamando ela também para vir junto a nós para nos ajudar. Onde todos os atos das criaturas, passadas, presentes, futuros, e os mesmos que as criaturas devem fazer e por negligência e maldade não faz, eu disse: meu Jesus, olha a oração que bonito. Meu Jesus, meu amor, entro na sua vontade. Então a gente tem que aprender, vamos aprender. Meu Jesus, meu amor, entro agora na sua vontade. Com isso creio que vou reparar todos os atos de fé que as criaturas não fizeram. Todas as descrenças, adoração devida a Deus como Criador. Então tudo que elas não fizeram, vai reparar tudo.
né, a negligência e a maldade daquelas que no passado, presente e futuro não fizeram, né, isso foram pessoas que estão no purgatório, né, que foram já salvas também, mas que elas, né, negligenciaram esses atos, mesmo elas estando agora, muitas já no céu, né, já tendo pago as penas dos seus erros, mas Deus ficou em débito. Elas não receberam aqui humanamente, não fizeram aqui humanamente nas vidas delas aquilo que era necessário fazer em todos os dias. E nós vamos reparar, vamos unir todos esses atos em nós, junto com os de Jesus, né, na divindade que vai ser dada a nós através da vontade divina, unidos nessa divindade, fazer atos que vão saciar o Pai, vão desofender, né, vamos dizer assim, não tem essa palavra, mas vamos animar o Pai, vamos satisfazer o Pai por todos os atos que nós não fizemos. Nós, criaturas, vamos nos unir à redenção de Jesus, né, ao processo de redenção na vida que ele viveu, tanto que eu estou lendo a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, e se você ouvir, né, todos os capítulos que eu já estou, hoje foi o capítulo 14, que a gente está lendo, claramente é isso que ele faz mesmo. O livro foi escrito em 1600 e pouco, 1700, e esse aqui da Luísa foi em 1917, então a gente vê que bate, né? Não tem como dizer que não foi Jesus quem deu esses escritos para Luísa e para Maria Cecília Bage, então é impossível a gente não, né, conectar os dois livros. Então por isso que nós pedimos, Jesus na divina vontade me conferiu a fazer na pessoa dele esse ato de estar lendo mesmo imperfeitamente, na minha limitação, né, na minha pobreza, né, na minha fraqueza, na minha miséria, fazendo isso, né, unida à vontade de Deus. Essa imperfeição é completada por Jesus, né? Essa imperfeição minha, ela é reparada pelos atos divinos, né, pela vontade de salvar almas, pela intenção, né, a reta intenção para a qual eu tenho com Deus. Então, assim, Jesus, ele quer que eu seja uma pessoa que eu dê toda a glória a Deus, né? Que não seja por mim mesma que eu faço isso, né? Não seja para minha própria glória, que é para a glória de Deus. E Deus, ele não vai, né, permitir que eu tome parte da glória dele, porque eu não estou fazendo isso fora da vontade de Deus, eu estou fazendo dentro da vontade de Deus. Então eu faço com os dons do Espírito Santo que ele me conferiu, e na limitação, no sofrimento, na amargura que eu vou fazendo isso, né? Lembrando de todas as situações que Jesus apresenta todos os dias, né? As notícias que eu vejo, né? De tanta falta de respeito a Deus, principalmente agora que está no período anti-carnaval, onde as pessoas já estão, né, fazendo coisas terríveis. Então os sentimentos de Jesus dentro de mim são de muita amargura nesse período. Então tudo que eu vou fazer, né, tá recheado com esses sentimentos dentro da vontade divina. Então, enquanto dizia essas e outras coisas, continuando, senti minha inteligência perdida na vontade divina e uma luz que investiu meu intelecto, na qual vi meu doce Jesus por dentro, e essa luz que dizia. Então eu sinto constantemente essa luz dentro da minha mente, né, enquanto eu estou rezando, enquanto eu estou fazendo esse material, enquanto eu estou traduzindo o livro, né, eu tenho um entendimento muito claro do que é tudo isso. Eu consigo penetrar nesses mistérios com muita facilidade, porque é Jesus, na ação do teu Espírito, da Trindade Santíssima, que age dentro de mim, trazendo essa luz tão maravilhosa, essa sabedoria tão perfeita que é dele, não minha, né, para entender tudo isso que ele está dizendo. Então eu entendo com muita facilidade. E peço a Deus para que me dê luzes, graças, capacidade de poder ajudar as outras pessoas a entender e a entrar nesse universo e não largar mais. É o mais importante. O que eu sinto, assim, é que eu falo com as pessoas e as pessoas não ficam presas. As pessoas não ficam conectadas, as pessoas não ficam amarradas, né, ainda. Então, precisam se amarrar a essa vontade divina, porque quem entra na vontade divina não consegue dizer, falar outra coisa. Não consegue. Começa a viver como Jesus de verdade, né? Só pensando exatamente na mesma coisa, constantemente. Salvação das almas, salvação das almas, salvação das almas, né? Glorificar o Pai, fazer a vontade dele, agradar o Pai e tudo mais. E aí ela disse: eu recebi uma luz muito grande, mas quem pode dizer tudo? Direi confuso, e então sinto tanta repugnância que se a obediência não fosse tão severa para comigo, mas perdoadora, não me obrigaria a certos sacrifícios, mas você, minha vida, me dá as forças e não deixa os pobres e ignorantes para si mesma. Né? Agora parecia que ele estava me dizendo:
Então aí começa a parte em que Jesus vai falar com a gente dessa verdade tão preciosa que nós não podemos, né, deixar de ouvir com muita atenção, de tentar entender, de tentar penetrar nesse mistério, compreender tudo que ele está querendo falar para nós nesse tempo de hoje, amém? Minha amada filha, quero que você saiba a ordem da minha providência. Olha que lindo, a ordem da minha providência, que o projeto dele, né, o sonho de Jesus, né, o que ele quer fazer, né, o que Deus quer fazer, a vontade dele. Então, a cada 2000 anos, renova o mundo. Olha que interessante, a cada 2000 anos, renova o mundo. No primeiro, eu renovei com o dilúvio. Olha só, realmente, ele renovou o mundo, todos morreram, só ficou Noé, sua família, e aí, a partir daí, nasceu uma nova geração de pessoas, né? Nos 2000 anos seguintes, passou todo esse tempo, quantos profetas? Abraão, tantas pessoas, né? Moisés, o Egito, o povo no Egito, saiu do Egito, vai para Canaã, né? O rei Davi, rei Salomão, profetas e mais profetas, Jeremias, Isaías, olha quanta gente, olha quantas maravilhas, né? Eu o renovei com a minha vinda à terra, né? Depois de 2000 anos, ele preparou todo o povo para receber essa vinda, as promessas, enviou através dos profetas, o período de exílio e tudo mais. Aconteceu muita coisa nesse período, né, desses 2000 anos seguintes após o dilúvio, na qual manifestei a minha humanidade, né? Ele veio, se encarnou, Nossa Senhora, e humanamente manifestou sua humanidade, da qual, como em tantas rachaduras, brilhou também sua divindade, nos momentos em que ele fez os milagres, né, e tudo mais. Né, os momentos que teve especiais, né, do batismo do Jordão, onde Deus manifestou a transfiguração e tudo mais. E os bons e os mesmos santos dos segundos 2000 anos, nós, né, vivemos os frutos da humanidade. Em um lampejo, eles desfrutaram também da minha divindade. Então, os milagres, né, Padre Pio, São Padre Pio, né, milagres dos mártires, né, milagres de vários santos que nós conhecemos da nossa igreja, né? Muitos milagres, né? Muitas vocações magníficas, muitos martírios, muitas manifestações, né? Curas também, restaurações das pessoas, conversões, né? A grande divulgação do cristianismo em todo o mundo inteiro. Então, muitas coisas aconteceram, né? Onde estamos agora em cerca de 2000 anos. E haverá uma terceira renovação, né? E agora, nesse momento, passou 2000 anos após e nós estamos... Aí ele está falando aqui, mas aqui está a confusão geral. Porque nesses 2000 anos agora, nós estamos numa preparação para a terceira renovação. Então nós estamos nesses 2000 anos agora, né? Que passou, no ano 2000 fez, né? O período onde começou a preparação para a terceira renovação. E se na segunda renovação eu manifestei o que a minha humanidade fez e sofreu e muito pouco que a divindade operou, agora nessa terceira renovação, depois que a terra será purgada, então nós estamos esperando esse período, né, que pode acontecer, né, entre os anos aí, entre 1000 e 2000 e 3000, né? Então, a gente está nesse período onde nós vamos ser os precursores dessa renovação, seremos, né, aqueles que estamos preparando o mundo para entender essa realidade que vai acontecer, né? Então, depois que a terra será purgada e amplamente destruída a geração atual. Então, Nossa Senhora vem agora constantemente com várias profecias, com vários segredos de Fátima, segredos de Medjugorje, né? Trazendo pra gente o Padre Gobi e vários outros místicos que receberam mensagens de Maria, muitas mensagens continuamente, ela marcando os filhos dela nesse período. Então, ela tem muito trabalho a fazer ainda, né? Está em constante atividade. A Nossa Senhora, a nossa mãe, é o período onde ela está trabalhando mais do que nunca em prol de todos os cristãos. Então, nós precisamos unir a essa consagração a ela urgentemente, nós todos, porque nós não sabemos o dia em que nós iremos morrer. E enquanto, né, não chega essa renovação, essa purgação que vai acontecer, nós somos os filhos amados de Deus que estamos já podendo viver essa preparação, né, esperando acontecer esse milagre, né? Então nós temos que ajudar a Jesus a divulgar esse material maravilhoso que nós recebemos, né, das mãos da Luísa Picarreta, graças a ela, né, que é a vocação dela, foi iniciar esse processo todo, né? Então a gente precisa junto a ela
nos unir, para que a gente possa desde já dar sim à divina vontade imediatamente, para poder acontecer o milagre dessa renovação quanto antes possível, né? Que ele vai acontecer e eu realizarei a renovação manifestando o que a minha divindade fez em minha humanidade. Então, ele vai, né, se manifestar, né? Vai acontecer sinais muito impressionantes, né? No céu, na terra, como já está acontecendo, em Medjugorje são muitos sinais. Em todos os lugares do mundo, Nossa Senhora está visivelmente mesmo, até se deixando filmar, né? Tanto que em Jacareí conseguiram filmar Nossa Senhora com uma câmera de segurança no santuário de Jacareí, das aparições de Jacareí. Então é interessante como Nossa Senhora realmente está se manifestando em flores, aparecem as imagens dela em vários lugares. Então a divindade, né, está unida a ela, né, e Jesus também está se manifestando. Ele também está mandando mensagens. Os santos também estão se manifestando, também mandando mensagens, aparecendo. Místicos e mais místicos estão atuando e cada vez vai aumentar mais a quantidade dessas pessoas, porque é o que a divindade manifesta na humanidade, na minha humanidade. Quem são a minha humanidade que ele disse? Agora somos nós, os filhos que damos sim para ele, que falamos, estamos contigo, Jesus. Vamos trabalhar em prol dessa graça que o Senhor quer restabelecer sobre nós, aonde nós vamos reconhecê-lo como nosso Deus e dar a glória que o Deus merece de todo o trabalho de redenção que o Senhor realizou em nós. E nós estamos aqui aptos, nós dizemos fiat para a sua vontade e nós nos colocamos à sua disposição. Então nós estamos nesse tempo onde muitos filhos estão se levantando para poder dizer sim a essa graça da divindade que se manifesta, né? E também o pensamento de cada criatura foi refeito por mim e selado com a minha vontade divina. Meu amor quer desabafar e quer tornar conhecidos os excessos que minha divindade operou em minha humanidade para o benefício das criaturas. Excessos que superam em muitos excessos que minha humanidade operou externamente quando ele estava na Terra, sozinho. E também por isso que muitas vezes falo com vocês sobre viver em minha vontade, que não manifestei a ninguém até agora. No máximo, eles conheceram a sombra da minha vontade, né? Aí em 1917 ele estava dizendo isso, né? Que em todos esse período aí, após os 2000 anos que ele veio, que ele ressuscitou e foi embora, ficou os santos, a igreja nascente, que se estabeleceu, que hoje é a nossa igreja católica e tal, todos conheceram a sombra da minha vontade. A graça, a doçura que ela contém, mas penetrar por dentro, abraçar essa imensidão, multiplicar-se comigo e penetrar em todos os lugares, mesmo estando na terra, no céu e nos corações, estabelecendo caminhos humanos e agindo com caminhos divinos, isso ainda não é conhecido. Mas aí, ele disse isso para ela em 1917. Tanto que a muitos aparecerão estranho e quem não mantiver a mente aberta à luz da verdade não entenderá nada. Mas realmente a gente não está entendendo nada que está acontecendo, né? Porque não é só na nossa igreja que está se manifestando essa divindade. Milagres, curas estabelecidos em vários outros lugares, em outras religiões, né? Modo de falar, os evangélicos, né? Que também recebem essa luz da verdade. E a gente não entende nada, mas gradualmente farei o meu caminho manifestando agora uma verdade. Agora outra, vivendo em minha vontade, que acabará todos entendendo pouco a pouco e vão se unir, né? Agora, o primeiro elo que uniu a verdadeira vida em minha vontade foi minha humanidade. Então, o primeiro elo é muito grande, é muito conteúdo, tá? Mas a gente vai tentar resumir o máximo possível hoje, mas a gente vai falar muito sobre esse elo, porque vai falar agora pra frente, nas próximas mensagens, os trechos do livro do céu sobre essa vocação da Luísa. O que é a missão dela e tal? A gente vai começar a estudar sobre isso. Então, o primeiro elo que uniu a minha verdadeira vida em minha vontade foi a minha humanidade. A minha humanidade, identificada com a minha divindade, nadou na vontade eterna e foi traçar todos os atos das criaturas para torná-las suas e dar ao Pai. Então, se vocês acompanharem a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês vão entender como que ele faz isso, rezando, né? Oferecendo, né? Vivendo no lugar das criaturas, né? Fornecendo ao Pai tudo no lugar das criaturas, aquilo que elas não fazem, os pedidos, os agradecimentos e tudo mais. Por parte das criaturas, uma glória divina, trazer a todos os atos das criaturas o valor, o amor, o beijo da vontade eterna. Nesse ambiente da vontade eterna, vi todos os atos das criaturas possíveis de serem realizados e não realizados. Os mesmos atos mal feitos e fiz o desfeito. Ele consertou, ele reparou, né? E o mal novamente. Agora esses atos não realizados e realizados somente por mim estão todos suspensos, tá no ar. Estão todos em suspenso, né? Na minha vontade.
e espero pelas criaturas que vivem na minha vontade e repetem na minha vontade o que eu fiz. Então nós estamos agora na Terra vivos e na nossa humanidade Ele quer que dentro da sua vida, fazendo o que você faz, na sua vida diária, na sua santidade diária, onde Ele santificou tudo, santificou a vida correta dentro dos sacramentos do matrimônio, dentro do sacramento da ordem, nessa vida de serviço, na vida religiosa celibatária, nas vocações que estão disponíveis para nós, dentro da graça de Deus, vivendo na graça, em estado de graça constante. Por isso Ele escolheu ela como um segundo elo de conexão com a sua humanidade, tornando-me um com um anel, conferindo a ela uma aliança, vivendo em minha vontade, repetindo você os meus próprios atos. Então ela começou com ela, a partir dela todos nós também vamos seguir os caminhos que ela traçou com Jesus. Caso contrário, deste lado, meu amor permaneceria sem ventilação, sem glória por parte das criaturas aqui na terra, daquilo que minha divindade operava em minha humanidade e sem o propósito perfeito da criação, que deve ser encerrado e aperfeiçoado em minha vontade. Seria como se eu tivesse derramado todo o meu sangue, sofrido tanto e ninguém soubesse. Quem me amaria? Que coração seria abalado por tudo que eu fiz? Ninguém, e portanto ninguém teria dado meus frutos, a glória da redenção. Então a ninguém eu conseguiria realmente receber os frutos da glória da redenção se não conhecessem isso, se não entendessem o que Ele fez de verdade. E eu, interrompendo a palavra de Jesus, disse: meu amor, se há muito de bom em viver na sua vontade, por que você não manifestou antes? Aí ele fala: minha filha, eu tive que primeiro dar a conhecer o que a minha humanidade fez e sofreu lá fora. Então ele pegou os santos e começou a falar do que a humanidade dele fez, o evangelho, os 4 evangelhos. É isso que precisava ser proclamado, conhecido através das cartas de São Paulo, através do Novo Testamento, a fim de poder dispor as almas para elas saber o que a minha divindade fez de dentro, para poder ajudar a conhecer Jesus, a saber quem Ele foi, saber a pessoa dele e depois Ele abrir o elo da divindade, o que Ele fez. Então Ele disse: olha, eu tenho muito a dizer para vocês, mas nesse momento não é possível, mas o Espírito Santo vai dar a vocês todo o restante do conhecimento que falta. Então o Espírito Santo agindo através da divina vontade, que é a ação maior de todos, é a ação do Espírito Santo em nós, que nos permite vivenciar essa realidade, dele orar em nós, dele fazer dentro de nós, dele mostrar para nós a realidade dessa divindade agindo, Ele derramou o seu Espírito Santo sobre todos nós e essa renovação, esse Pentecostes é o que quer acontecer, da gente fazer a vontade de Deus. Portanto, gradualmente me manifesto. Então, a partir do seu anel de conjunção comigo, esse anel dela com Ele, da humanidade dela, conectada com Ele, devolveu o dom da divina vontade e os outros anéis das criaturas se unirão. E terei uma multidão de almas, eu quero estar no meio delas, em nome de Jesus, que vivendo em minha vontade refazerão todos os atos de criaturas e terei a glória de tantos atos suspensos, feitos somente por mim, mesmo por criaturas e essas de todas as classes. Virgens, sacerdotes, seculares, virgens é os religiosos e religiosas celibatários. Sacerdotes são sacerdotes, Então, pode ser sacerdotes casados. Aqui não está dizendo que eles precisam ser virgens. Então, não tem nada de errado se acontecer da nossa igreja permitir que casados, sejam sacerdotes. Então, gente, vamos parar com essa conversa, de entender que, de repente, é a vontade de Deus que está querendo dizer. Seculares, nós, os casados, seculares, os leigos, de acordo com o seu ofício, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua, o seu trabalho na igreja. Não trabalharão mais humanamente, mas penetrando na minha vontade, seus atos se multiplicarão para todos de uma maneira totalmente divina. E terei glória divina por parte das criaturas de tantos sacramentos recebidos e administrados de maneira humana. Outros profanados, outros confusos de interesse, de tantas boas obras nas quais permaneço mais desonrado que honrado. Aí vai entrar todo esse problema, do casamento, da união, segunda união, das nulidades, e que está envolvido aqui, onde confusos de interesse, profanados os sacramentos, de tantas obras boas nas quais permaneço mais desonrado do que honrado. Suspiro muito desta vez e você reza e suspira junto comigo e não move seu vínculo com o meu, começando pelo primeiro. Então, é muito lindo tudo isso.
né? Tem muita coisa pra gente conversar, tem muita confusão que vocês vão começar a pensar, meu Deus. Então a Aline é a favor, então a Aline tá dizendo aqui que tá escrito que o padre pode se casar, tal. Não quer dizer nada disso, tá? Tanto que Jesus falou que o correto seria que o sacerdote se retirasse da família totalmente. Tem um trecho, né, onde ele fala que o desejo dele era que os sacerdotes foram totalmente desapegados da sua família. Então, envolvendo isso, o celibato. O correto é o celibato. Mas aqui está dizendo virgens, sacerdotes, né? Quando ele fala sacerdotes, claro que ele quer celibatários. Mas a nossa igreja está num tempo novo, né? Então a gente precisa entender, né, o que a igreja faz, ela está ligada com o que Deus quer. A gente tem que acreditar nisso. Tem que acreditar que a necessidade que está acontecendo ao nosso redor, né? A falta de pessoas de vocações. Claro que ele mesmo disse aqui também que um padre vale por 10. Um que vive na vontade divina vale por 10 que não vivem. Eu creio de todo o coração que o correto seria esse. Mas a gente não pode ir contra a obediência. E eu creio de todo o meu coração que tem uma verdade absoluta na autoridade de Pedro, né? Ele está ligado com o Espírito Santo e tudo que ele faz é ligado no céu e na terra. Se isso vai ter consequências negativas, a gente vai ver na renovação da purgação. Então a gente não precisa ficar preocupados, né? A única coisa que a gente tem que fazer é entrar dentro da vontade divina e orar ao Pai por todas as almas, pedindo a conversão de todos, independente do que eles estão fazendo de errado. Pedir a conversão do Papa, pedir a conversão dos bispos, pedir a conversão dos sacerdotes, porque são eles que mais desonram Jesus. Eles doem no Jesus demais o que eles fazem. Então, com certeza a gente sabe que eles não estão tão perfeitos como a gente gostaria. Mas eles podem entrar dentro da vontade divina. E sendo filhos da vontade divina, eles podem consertar tudo dentro, reparar tudo que eles mesmos estão fazendo. E a própria classe de sacerdotes. Então a gente tem que acreditar que isso é real. Que esses dons, né, da divina vontade é para renovar o mundo inteiro, é para conversão. A gente não tem que se preocupar com atos, né, de desonra a Jesus. Se nós estamos vivendo na vontade divina, nós vamos reparar esses atos. Nós vamos dar ao Pai a reparação por eles e vai, por meio de nós, esses filhos, né, desonrados podem se converter, pedir perdão e até no momento da sua morte, né, se converterem inteiramente ao Pai, terem as luzes e graças que eles precisam, como Jesus pediu na sua humanidade. Vamos ver o livro da vida íntima, vocês vão ver como Jesus reza. Vamos começar a rezar pelos sacerdotes, rezar pela nossa igreja, para que a nossa igreja possa viver a vontade de Deus. Se é vontade de Deus ou não, que o padre e o sacerdote seja casado ou não, tem a igreja, né, ortodoxa que já tem isso, né? E a gente tá vendo aí, né, que tudo está acontecendo dentro de um processo de renovação do mundo, né? A gente vê os sinais que Deus está demonstrando dos flagelos que estão caindo, os castigos que estão continuamente, né, purgando a terra e purificando de muitas pessoas, né? Mortes súbitas acontecendo, castigos diversos e vai. E aí vai. Ele está no processo de purificação. Então, a gente pode ver que muitas igrejas vão ser destruídas, né? Que muitas cidades vão ser apagadas do mapa. Então, muitas coisas vão acontecer. Então, a gente tem que esperar Deus agir e sermos submissos à vontade de Deus. É isso que nós precisamos. E enquanto isso, sermos filhos da divina vontade, onde nós não ficamos chorando e questionando a vontade de Deus, nós nos submetemos. Se está acontecendo todas essas coisas e a gente não pode mudar, é vontade de Deus. Tudo o que está acontecendo, que a gente não pode mudar, é vontade de Deus. Não está dizendo, nunca Jesus disse, nunca Jesus fez um ato onde ele revolucionou, falando que não podia alguma coisa. A única coisa que Jesus fez, que ele não gostava, que ele deixou claro, era que dentro do templo não era para se vender nada. Não era para usar a casa de Deus, né, para ganhar dinheiro. É isso que Jesus mais demonstrou na revolução que ele queria. E pediu para que as pessoas fossem pobres de coração, né, humildes, mansos e tudo mais. Tudo isso ele pediu para nós. Essa é a vontade dele que permanece até hoje. A sua palavra continua fiel, ele é imutável, não muda. Então essas atitudes são constantes, precisamos viver isso aí, né? Principalmente
pecado mortal, a gente tem que extirpar da nossa vida. Então, cada um fazendo esse processo interior dentro de si já está fazendo muito para poder entrar dentro da divina vontade e agradar o Pai e consertar a reparação que nós precisamos fazer pelos que estão no pecado. Então, a gente não é para ficar julgando ninguém, não é para ficar falando, a gente não vai mais na igreja, a gente não vai mais comungar, os padres são o quê? Falar mal do padre, xingar o padre, falar com o padre, lá, lá, lá. Não é essa a vontade de Deus para nós. A nossa vontade, a vontade de Deus é a gente ser fiel, obediente, mansos e humildes e tudo mais. Não é mesmo? Né? Se tá vendendo as coisas na igreja, não vai comprar. Não vai comprar. Se Deus não gosta disso, não compra mais. Né? Mas eu quero comprar um terço, mas eu quero uma evangelização. Né? Enquanto é evangelização, enquanto é só para isso, é só para poder evangelizar, igual a canção nova, amém, vale a pena. Né? Mas assim, lugares que você vê que a pessoa está vendendo um livro, né, para ganhar dinheiro, para se sustentar, isso não é de Deus. Então a gente vai estar aos poucos entendendo isso. Amém, Jesus?